Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 8 da classe de jovens, protegendo o seu dinheiro. Para esta aula, os louvores sugeridos, 65, 231 e 598. Eu quero começar a aula de hoje trazendo uma reflexão para a sua vida, principalmente para você, claro, jovem. Há uma questão muito interessante que hoje nós vivemos numa sociedade em que existe preço e existe valor. Você tem as duas coisas, porque qual o seu preço? O seu preço foi pago na cruz do Calvário com o sangue de Cristo vertendo na cruz por ti. Portanto, ninguém, absolutamente ninguém, consegue pagar o preço que você vale, né? Por quê? Porque foi pago com o preço do sangue do Cordeiro. E é por isso que hoje você tem valor. Portanto, independente das propostas que o mundo te ofereçam, saiba que você é uma pessoa, você é um jovem, uma jovem que tem valor e que o seu preço já foi pago na cruz do Calvário. Texto principal: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. Provérbios capítulo 21, versículo 20. Existe aqui a questão muito interessante sobre a questão do insensato. É muito interessante que nós venhamos ser pessoas sábias. Portanto, na nossa casa sempre haverá de ter um tesouro desejável e azeite, para que nós venhamos assim honrar também o nome santo do Senhor. Resumo da lição: protegemos o nosso dinheiro quando praticamos as virtudes da generosidade e da prudência. Existe aqui uma questão muito interessante sobre os dois polos, né? Que é a questão da generosidade. Nós precisamos ser generosos com as pessoas, né? Com o nosso dinheiro, mas também nós devemos ter prudência. E é sobre essa diferença que eu vou me ater na lição de hoje. Introdução. Nesta lição vamos estudar a respeito de conselhos ligados às finanças. Você verá que esse é uma área também espiritual, na qual o Senhor deseja que sejamos abençoados e tenhamos sabedoria para administrar tudo aquilo que recebemos de suas mãos. Administrar é algo muito interessante nos dias de hoje que, infelizmente, as pessoas não estão sabendo fazer. O que é necessariamente administrar o nosso dinheiro? Administrar o nosso dinheiro é usar o nosso dinheiro naquilo que realmente é necessário. E outra coisa, é usar somente o necessário, não exagerar. Por quê? Porque numa outra oportunidade, se você hoje não tem administração do seu dinheiro, você leva o seu dinheiro de qualquer maneira, quando você realmente precisar dele, você não o terá. Então é importante que nós venhamos saber lidar com essas questões, até porque também o dinheiro também serve para honrar ao Senhor, principalmente aí nas questões dos dízimos e ofertas, que também vou falar para você no decorrer da aula de hoje. A sabedoria com o dinheiro, uma ponderação importante. O tema se encontra pulverizado por meio de sentenças curtas ao longo da sessão. Falar sobre finanças, o livro de Provérbios nos traz alguns ensinamentos a respeito do dinheiro. Entretanto, é importante notar que ele não tem uma seção específica só para ele é pulverizado durante todo o livro. Portanto, é importante que você leia o livro de Provérbios para você, assim, ter uma noção muito boa da questão do dinheiro. Se falando de dinheiro, por exemplo, a Bíblia é um livro que fala muito a respeito do dinheiro, né, em questões, em situações diferentes, né? Então, nós observamos que verdadeiramente nós precisamos do dinheiro. O dinheiro é um documento, né, vamos assim dizer, que realmente tem o seu valor na sociedade. Se falando de valor, o dinheiro também, o valor do dinheiro também depende muito do Estado, né? Pode não parecer, mas como é que você sabe que uma nota de R$ 200 vale R$ 200? Porque o governo coloca naquela nota de R$ 200 o valor é realmente de R$ 200. Apesar que nós sabemos que hoje o real, por exemplo, foi lançado no dia 1º de julho de 1994, né, com a questão da URV, que é a Unidade Real de Valor. Entretanto, os R$ 100 que valia lá no 1º de julho de 1994, hoje vale cerca de 12 centavos, ou melhor, R$ 12,87. Então você vê que o dinheiro vem perdendo o seu valor. E por que o dinheiro perde o valor no Brasil e no mundo? Por uma questão simples.
Porque o governo imprime mais dinheiro. Quanto mais o governo imprime dinheiro, mais o dinheiro perde o seu valor. Por quê? Porque ele tem muito dinheiro em circulação. Então, quando tem algo que circula muito, ele acaba perdendo o seu valor. E isso serve para tudo, né? Na questão material. Por exemplo, se todo mundo tem o mesmo celular, o mesmo modelo, está espalhado no país inteiro, esse celular perde valor. Por quê? Porque todo mundo tem. Então, por aí você vê, o dinheiro acontece a mesma coisa. Se tem muito dinheiro circulando, é porque ele está perdendo o seu valor. O ideal era o que o Banco Central começou a fazer, mas fez de uma forma diferente. Ele tirou algumas células do mercado, só que substituiu. Se ele não tivesse substituído o dinheiro que ele tirou, né, que é o dinheiro velho, né, as notas velhas, antigas, o que aconteceria? O dinheiro iria se valorizar um pouco mais. Por quê? Porque ele saiu do mercado. Então, uma vez que ele sai do mercado, ele começa a ser valorizado. A generosidade por meio do dinheiro. Nesse aspecto, a virtude da generosidade nos auxilia a não cair na cilada que o capítulo 13 de Provérbios descreve, ou seja, na dissimulação com a riqueza, em aparentar ter um padrão de vida que não tem. Quantas pessoas hoje vivem de aparência, né? Hoje vivemos na época da internet, por exemplo, que tem essa questão de stories, né? Story, acho que é assim que fala. Status, pronto. E o que é aquilo ali? Aquilo ali demonstra o que realmente é a sociedade. A sociedade hoje vive em questões de status, todo mundo quer mostrar, e muitas vezes mostra aquilo que não tem. E por conta disso, muitos jovens põem lá nos seus status questões financeiras, por exemplo, pelas quais ele não tem. Posta lá fotos com carros de luxo, mas que na verdade não são dele, ele está apenas ostentando. Ou seja, ele está ostentando aquilo que ele não tem. E isso é uma questão muito errada que os jovens vão vir fazendo, e não somente os jovens, há pessoas adultas também que cometem a mesma questão. Mas é importante que nós não venhamos viver de aparência. E de mais a mais, mesmo que você tenha uma pessoa, mesmo que você seja uma pessoa que tenha muito dinheiro, ninguém precisa ficar sabendo o valor que você tem. Ninguém precisa saber que você tem dinheiro. Agora, se porventura os sinais dizem, né, que você tem dinheiro, talvez tenha um bom carro na sua garagem, você mora aí numa mansão de luxo, né, lá em Alphaville, né, em São Paulo, por exemplo, coisa do tipo, não há nenhum problema, claro que não. Então é claro que vai ficar evidente que você é uma pessoa endinheirada, né, montada na grana, mas não faça isso de maneira nenhuma uma questão de ostentar. Nós devemos ter generosidade através do nosso dinheiro e não ficar aí vivendo uma vida de aparência. Por que isso é importante dizer? Porque quando você tem uma situação financeira estável, ou estável não, boa, e você começa a ostentar, você vai acabar criando uma questão assim dos invejosos que vão começar a querer ter a vida que você tem, então podem tentar algo contra você, e também aqueles pessoas que vão acabar interesseiros, né? Que vão querer se apresentar perto de você, se aproximar de você por causa da situação financeira que você tem. Então é importante que você tenha esta cautela. A prudência com o dinheiro. Se por um lado Provérbios ensina a generosidade, por outro ele aconselha vigorosamente a prudência com o dinheiro. Prudência vai naquela questão de eu quero muito fazer isso aqui, mas eu acho que por enquanto não, é melhor eu vou guardar isso aqui para uma emergência. O jovem, quando está com uma situação financeira razoável, ele não consegue medir as proporções. Por exemplo, eu trabalhava numa empresa, que não era uma empresa grande, mas era uma grande empresa. E se eu tivesse tido uma instrução ou alguém para me aconselhar, talvez eu não teria feito tanta coisa errada que eu fiz. E o que eu fazia? Eu pegava o meu salário, que era um salário muito razoável, muito bom, diga-se de passagem, mas eu gastava em coisas extremamente supérfluas, sem nenhuma importância. Por quê? Porque eu queria, de uma certa forma, trazer um certo conforto para minha casa, né? E também, talvez, por aparência. Então eu caía justamente nessa armadilha da aparência. E na época eu não era cristão, então não tinha essa questão. E é interessante que eu também não gastava dinheiro com mulheres, por exemplo, né, com bebidas. Eu não gastava dinheiro com esse negócio. Mas infelizmente, eu não tive assim uma educação financeira boa. Então é interessante que eu posso falar exatamente da situação,
Porque é importante nós termos prudência. E eu não tive, e por eu não ter prudência na questão financeira, eu passei muito aperto na vida. Né? Não passei necessidade, graças a Deus, mas eu passava muita situação difícil, que todas as pessoas conseguiam fazer situações pelas quais eu não conseguia. Por quê? Mesmo eu ganhando mais do que eles, eu não conseguia porque eu gastava meu dinheiro com coisas completamente sem valor. Então é importante que você realmente tenha a questão da prudência, né? O ensino de Provérbios nos aconselha a não ser fiadores. O que é ser fiador? Quando uma pessoa chega para você e diz assim, olha, eu quero tirar um celular, mas eu não tenho dinheiro. Você me empresta o seu nome, o seu cartão de crédito e depois eu pago você? Então, se você fizer isso, você está sendo fiador dessa pessoa. E qual é o risco deste negócio? Se esse teu amigo ou essa pessoa não pagar, você tem que pagar. E não adianta ir à justiça fazer isso ou fazer aquilo. Se é o teu nome que está lá, é você quem tem que pagar. Então, vale mesmo a pena ser fiador daquela pessoa que você sabe que muitas vezes a situação dela financeira não é muito boa? Ou você pode também fazer o seguinte, bom, deixa ser fiador dessa pessoa, mas sabendo que você vai arcar com todos os prejuízos ali. Por exemplo, se uma prestação ele não pagou, você tem que pagar. Se ele não pagou nenhuma prestação, você terá que pagar. Então, vale a pena você pagar um dinheiro, pagar a prestação de uma coisa que não vai ser sua? Então, é importante que você não seja fiador. Agora, se você é uma pessoa que você considera muito, você sabe até que ele tem uma situação financeira difícil, mas você quer abençoar a vida dele, então o que você faz? Você seja fiador dessa pessoa, mas sabendo que você vai arcar com todo aquele valor. Então você já deixa esse valor reservado, porque você sabe que aquela pessoa não vai cumprir com a sua palavra. Então é importante que você saiba disso também. Mas o que a Bíblia nos orienta é que nós não venhamos ser fiadores, a não ser agente de suborno. O que é agente de suborno? É subornar pessoas com dinheiro ou com outra coisa também. Quando você diz para uma pessoa, por exemplo, se você trazer aqui uma questão prática, você fez algo que você sabe que você não devia, e uma pessoa viu ou sabe daquela situação, o que você faz? Olha, eu te dou tanto, te dou um valor X para você não falar isso para ninguém. O que você está fazendo? Você está subornando. Você está sendo a questão do suborno ativo, um agente ativo do suborno. E a Bíblia condena a questão do suborno. A questão, você, o que você tem que fazer nesse caso? Arcar com as consequências. Você não pecou? Você não fez aquilo errado? Então você precisa arcar com as consequências. Você não deve, de maneira nenhuma, comprar, né? O suborno é comprar o silêncio de uma pessoa. A pessoa tem todo o direito de falar e você não deve, de maneira nenhuma, coagir essa pessoa a não falar com a questão de dinheiro. Olha, eu vou te dar um celular, vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, eu vou te pagar tanto, para você não falar isso para ninguém. Isso é uma questão completamente contrária à palavra. A poupar o dinheiro que recebemos. Bom, nós devemos, claro, sempre que possível, poupar o dinheiro que nós recebemos. Por quê? Apesar da poupança ser um investimento, o pior investimento que existe, né, um investimento da poupança, ele rende apenas 0,5% ao mês. Então ele é um investimento muito ruim, mas mesmo assim ele sendo muito ruim, ainda é alguma coisa. Ainda é alguma coisa. O ideal é você agir em outras questões de investimentos. Mas já que você talvez não tenha assim, muito tempo para estudar questões de investimentos, porque realmente é uma questão um pouco complexa de se entender, mas é importante que você pelo menos poupe, deixa lá na poupança, deixa lá no banco rendendo um pouquinho. É melhor render um pouquinho do que não render nada e você acabar com esse dinheiro fazendo outras coisas. Então deixa lá no banco, melhor poupar um pouco. E ser cuidadoso com o empréstimo. Essa questão do empréstimo aqui é mais uma questão do agiota, por exemplo. Eu tenho conheço uma pessoa que é da igreja, inclusive, uma jovem, e algumas vezes ela pegou o dinheiro com a agiota e ela se viu numa situação muito difícil. O empréstimo, tanto na questão, se você realmente não tem uma opção, é uma questão de emergência, você realmente precisa de um empréstimo, o melhor a se fazer é ir ao banco. Você conseguir um empréstimo com o banco. Os valores são altos, é verdade, mas pelo menos o banco não vai correr atrás de você, no sentido de querer acabar com a sua vida, como o agiota faz. O que o agiota faz? Se a pessoa não pagar, dá um determinado limite,
de tempo, por exemplo, naquele tempo ele não pagar, ele começa a aumentar aquela dívida de uma forma completamente desordenada. Ele não tem um critério para talvez 1% ao mês ou 5% ao mês, não tem esse negócio. Talvez você pegar, talvez aí R$ 1.000, por exemplo, você vai pagar 5, 6 mil no final das contas. É vantagem? De maneira nenhuma, é melhor pegar no banco. Por quê? Porque no banco você vai pagar um valor alto, é verdade. O ideal é você não pegar empréstimo, mas tem algumas situações que são questões de emergência, você precisa mesmo. Então, nesse caso de emergência, você pega no banco, pega o dinheiro no banco, o empréstimo lá. Porque pelo menos você vai pagar um valor alto, mas pelo menos o banco não vai vir matar você e a sua família, como a agiota faz. Então, você precisa ter esse discernimento da sua vida. Porque se alguém pega dinheiro com agiota, achando que eu sou cristão e não vai fazer nada, com ele vai fazer mesmo. Então nós não devemos pegar empréstimo de modo geral. Mas se for uma questão de emergência, não tem uma outra alternativa, vai ao banco e consiga esse empréstimo no banco. A generosidade como proteção para o dinheiro. Generosidade como virtude. Ao longo das Escrituras, aprendemos que o pecado da avareza, isto é, o apego ao dinheiro, é um vício e uma forma de vida que não agrada a Deus. A virtude da generosidade é o oposto do vício da avareza. Por isso, tanto em Provérbios quanto no Novo Testamento, ela é estimulada e ensinada. A avareza, que é o apego ao dinheiro, a coisa mais importante para a pessoa é o dinheiro, ela está pegada aí ao dinheiro, às riquezas, ouro, prata, ele quer joias preciosas, pedras preciosas, joias, ele está preso à questão material, à questão literalmente do dinheiro, do financeiro. Isso é algo que a Bíblia condena, isso é pecado, isso é pecado. E a virtude da generosidade, a pessoa que é generosa, ela é realmente o contrário do vício da avareza. Então, quando a pessoa ela é generosa, ela demonstra que ela não está presa ao dinheiro. Jó, por exemplo, era uma pessoa que tinha muito dinheiro, era a pessoa mais rica do Oriente, mas do seu coração não estava preso ao dinheiro. Ele era uma pessoa extremamente generosa. Então a generosidade demonstra realmente quem nós somos. E a generosidade não é você dar aquilo que está sobrando, é quando você dá do montante, né, daquilo que é inteiro. Vou te dar um exemplo prático. Se você gasta aí R$ 1.000 por mês, mas naquele mês você gastou 900, então está sobrando 100. Se você está sobrando 100, você dá a alguém, é generosidade? Sim, é generosidade, mas você está dando aquilo que está sobrando. Veja quando aquela mulher ia ofertar lá no gasofilácio, ela deu todo o seu dinheiro. E não estou dizendo para você dar todo o seu dinheiro na igreja, não é isso. Veja o contexto. O contexto ali era o quê? As pessoas estavam dando daquilo que estava sobrando. Lembra que Jesus falou? Eles dão aquilo que está sobrando. Então, como está sobrando, dá isso aí para a igreja. Nós não devemos ser assim. Então, veja que nós temos essa questão de ter a generosidade no nosso coração, na questão financeira. Generosidade com a obra de Deus. O livro de Provérbios nos ensina a ser generosos com as coisas de Deus. Falando de generosidade na obra de Deus, existem 2 pontos principais na obra de Deus que é extremamente massacrada com a falta de dinheiro. Qual é? Missões e o departamento infantil. É impressionante o quanto que a igreja fala de missões, fala da questão infantil, que as crianças é o futuro da igreja, é aquela coisa toda, que aqui na igreja, das crianças vai sair irmãs do círculo de oração e vai sair mesmo. Vai sair missionário, vai sair mesmo. E vai sair pastores e vai sair mesmo. Mas é incrível como a igreja não investe nas crianças, no departamento infantil. Tudo tem que fazer uma rifa para ajudar as crianças, tem que vender isso, tem que vender aquilo, vamos ajudar, vamos fazer isso, uma irmãzinha aqui dá tanto, ou outro irmão dá um pouquinho, mas a igreja em si, a igreja que eu digo assim, o cofre, o tesoureiro da igreja, o pastor da igreja não vai tirar do cofre da igreja, dos dízimos e a oferta, para quê? Para tirar um valor razoável, né, um valor generoso, na verdade, para poder investir nas crianças. Isso é extremamente raro. E, infelizmente, são 2 situações pelas quais a obra do Senhor sofre na questão financeira, é na questão de missões e na questão do departamento infantil. E isso é fácil de notar. Por exemplo, você pode falar, por exemplo, com o departamento infantil da sua igreja, ver a tia do departamento infantil, ver o sufoco que ela passa. Quero crer
que na sua igreja seja diferente, mas a maioria das igrejas no Brasil, nas Assembleias de Deus no Brasil, tem essa deficiência no departamento infantil, que não ajuda em praticamente nada, principalmente em questão de festas, por exemplo, na época da festividade das crianças, que inclusive é uma coisa que não está tendo muito nas igrejas também, as pessoas realmente estão abandonando as crianças. É a questão também de missões. Mas nós devemos fazer o quê? Ser generosos com o departamento infantil, com o departamento de missões, com os jovens, com os adolescentes, não é assim, com os irmãos, com as irmãs, porque é a obra de Deus. É claro que a obra de Deus não é somente cercada ali com as quatro paredes, né, no templo, é também fora, né, que principalmente aí questões de missões, né, diversas atividades que a igreja local tem sob a sua responsabilidade. Então, se a missões é uma responsabilidade da igreja local, essa igreja precisa fazer isso. Por que eu digo isso? Porque nem toda igreja local e sede tem envolvimento com missões. Por exemplo, a minha igreja ela não é envolvida com missões. Ela até tem um departamento de missões, mas é um departamento de missões que é praticamente parado. Dificilmente faz alguma coisa. Por quê? Porque não tem diretamente a questão financeira, não tem caixa para fazer. Então veja que e o departamento infantil também é outra questão também que passa sufoco também. Então veja que, infelizmente, nós falamos muito de missões, falamos muito das crianças, mas infelizmente nós não damos o devido valor, principalmente na questão aí financeira, né? Entregar os dízimos e as ofertas para o sustento da obra do Senhor. Essa questão de entregar os dízimos e ofertas para o sustento da obra, ela é uma questão bíblica. É importante que você faça isso, que você seja ofertante e dizimista, como já cantava a cantora Melissa, né? Ofertante e dizimista. Entretanto, é uma questão para ponderar. E qual é a questão para ponderar? Muitas vezes nós nos pegamos com as questões de frases prontas, que o dízimo é sagrado, por exemplo. Eu até concordo que o dízimo é realmente sagrado. Mas imagine uma situação. Você separou o seu dízimo para entregar na obra do Senhor. E aparece uma questão, por exemplo, de uma pessoa que está precisando muito de um remédio, e o remédio é justamente aquele valor daquele seu dízimo. O que você faz? Você entrega o dízimo ou você entrega o dinheiro para aquela pessoa comprar o remédio? Então a questão dos dízimos e ofertas, ela realmente é uma questão bíblica. Nós realmente devemos ter um coração aberto para os dízimos e as ofertas, mas nós também devemos ponderar. Há situações pelas quais, por exemplo, talvez a sua igreja, eu não sei a dinâmica da sua igreja, mas você entrega o dízimo à sua igreja, por exemplo, mas talvez não faça um bom uso do dízimo. Gastem em qualquer situação. Há pessoas passando necessidade, enquanto o dinheiro entra no caixa, né, em dízimos e ofertas, mas infelizmente os pastores, dirigentes de igreja no geral, não estão distribuindo corretamente. Muitas vezes até colocam em seus bolsos para gastar em benefício próprio. Então, é importante que você pondere. Não estou falando para você fazer isso na sua igreja. Estou falando para você ponderar, para você observar. Então, não estou falando que a sua igreja faça isso. Estou falando para você ponderar. Há situações pelas quais que o Senhor disse que Ele prefere a misericórdia. Então, quando uma pessoa passa uma necessidade de um remédio, por exemplo, e você dá aquele valor do dízimo para aquela pessoa comprar um remédio, isso é o quê? Isso é um ato de misericórdia. Você está fazendo com que aquela pessoa tenha saúde, você pode estar salvando a vida daquela pessoa. Ou porque aquela pessoa está passando, por exemplo, uma necessidade e precisa comprar um alimento, dá o seu dízimo a ela. Deus não vai te punir por esse negócio, não. Fica tranquilo, fica tranquilo. Até porque, o que a Bíblia diz? Trazei os dízimos para que haja o quê? Mantimento. Então você não está mantendo essa pessoa com remédio ou com uma questão do próprio alimento em si. Então não há pecado nenhum. Agora, se não há essas questões para ponderar, então é importante que você entregue o dízimo na igreja, dízimos e ofertas. Ter generosidade com os projetos de missões. Ter esse negócio, generosidade com projetos de missões, né? Como eu já falei na minha igreja, por exemplo, mesmo não tem muita questão de missões, né? Eu, inclusive, já até fui líder de missões, né? Mas agora são outros tempos, a situação financeira das igrejas, de modo geral, não está lá indo muito bem das pernas, né? Mas quando nós temos um projeto de missionário, principalmente missões, nós devemos estar com o nosso coração voltado, né? Ter generosidade com os projetos de missões. Nossa igreja tem projeto de missões? Tem. Então ajude financeiramente. Você podendo, ajude. Abra o seu coração e você verá as questões, né, os resultados
Porque não é você dar o dízimo em oferta e Deus vai aumentar o seu salário ou vai aumentar a sua renda. Você pode, inclusive, ficar desempregado por conta disso. Mas você fazer a obra missionária, por exemplo, tem um projeto de missões na sua igreja, dê o dinheiro no projeto, mas não pensando que Deus vai fazer umas coisas extraordinárias na sua vida porque você está ajudando com um projeto missionário. Não é esse o nosso foco. O nosso foco é o quê? É ajudar para quê? Para ver o resultado. Você dá um dinheiro hoje na obra missionária e o que acontece? Almas para o reino dos céus. Não há dinheiro que pague este negócio. Quando você vê uma pessoa aceitando a Cristo como Salvador. Então, invista nessa questão, que o nome do Senhor certamente será glorificado, e não espere do Senhor uma recompensa por isso. Por quê? Porque quando nós fazemos algo pensando na troca, naquilo que vem, então nós não estamos com o nosso coração voltados para esse negócio, nós estamos voltados com o nosso coração para quê? Para a multiplicação da minha situação financeira. É algo do tipo, eu dou 100 reais, eu vou ganhar 300 reais de volta. Isso é o quê? Isso é investimento, isso a gente faz com banco, com Selic, né? E entre outras coisas, né? O Tesouro Nacional, Bitcoin, entre outras coisas. Então nós devemos ter cuidado na nossa motivação para ajudar no projeto missionário. Qual é a minha motivação, ou qual deve ser a minha única motivação para ajudar no projeto missionário? Almas para o reino dos céus. Pessoas aceitando a Cristo como Salvador. E não aquilo que Deus pode fazer pela minha vida. Por quê? Porque isso Ele já fez. Generosidade com o próximo. A palavra de Deus também fala a respeito da nossa generosidade individual para com o próximo necessitado. Quando temos a disposição de doar para quem precisa, ao mesmo tempo protegemos o nosso coração da cobiça, da avareza e do egoísmo. Imagine que você tem condições de ajudar uma pessoa, um necessitado. É aquilo que eu sempre digo aqui. Se você pode ajudar, ajude e não toque trombeta por esse negócio. Isso não é de Deus. Não é você ajudar uma pessoa aqui e começar a falar para as pessoas: eu ajudei fulano de tal que estava num aperto ali, estava necessitando de um remédio, eu fui lá e comprei para ele. Estava precisando de uma cesta básica, eu dei a ele. Não, isso não é de Deus. E pior, alguns fazem vídeos, fotos para postar na rede social para ter aplausos, likes. Isso não é de Deus. Não é de Deus. Por quê? Porque você está constrangendo, deixando aquela pessoa constrangida, envergonhada pela situação. Então o que você faz? Você ajuda a pessoa entre você e ela só. Deixa que Deus, que está vendo em secreto, Ele vai te recompensar. E uma outra questão importante sobre a questão da generosidade com o próximo é que nós vamos proteger o nosso coração da cobiça. Quando você entrega, quando você dá, o seu coração é aberto ao necessitado, então você não tem cobiça naquilo que ele tem, naquilo que o outro tem, que tem uma situação financeira melhor do que a sua, você não tem cobiça nele. Por quê? Porque o teu coração está guardado, porque você não tem cobiça no seu coração, porque você tem mão aberta, você é generoso. Então olha que benção. E também na questão da avareza, que é o pecado que é uma pessoa que só pensa em dinheiro, né? Só visa a questão do dinheiro, e também da questão do egoísmo. Então é importante, né, o egoísmo, aquilo que primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, né? A pessoa só pensa em si. Então é importante que nós devemos realmente ser generosos com o nosso próximo, mas claro, sem essa questão de tocar trombeta, essa coisa toda, e querer mostrar para todas as pessoas, em especial em rede social. Isso não é da parte do Senhor. A Bíblia diz que o que a sua mão faz, a outra não fique sabendo, né? A prudência como proteção para o dinheiro, a prudência como virtude. Assim, não vale se deixar levar pela emoção quando o assunto é dinheiro. Essa questão aqui é muito complexa. A emoção. Te dou um exemplo. Quando você está feliz, inclusive jamais faça negócio se você estiver feliz, estiver alegre, isso é uma armadilha. Por quê? Porque quando você está feliz, você está aberto, você é emocionalmente aberto. Quando você está emocionalmente aberto, você topa qualquer negócio e pode ser um negócio ruim para você. Então, você precisa ponderar. A questão de você não tomar atitudes, né? Se deixar levar pela emoção quando o assunto é dinheiro, é quando, por exemplo, você está numa situação, na igreja, por exemplo, e alguém pede para você um valor específico lá, seja lá para o que for, e você, como está muito eufórico, feliz da vida, você acaba cedendo aquele valor. Mas aquele valor era para você talvez comprar um remédio para sua mãe. E agora?
ou para o seu pai, ou até mesmo para você, agora você ficou sem. Por quê? Porque você agiu pela emoção do momento. Ou quando você, por exemplo, tem a questão do futebol, o futebol no Brasil é muito forte, você está na emoção, o seu time talvez ganhou um jogo importante, ou até o mesmo campeonato, e por conta disso, pela emoção, você faz o quê? Olha, o churrasco hoje é por minha conta, a pizza hoje é por minha conta. É por sua conta? Você deixou levar pela emoção que seu time ganhou, e agora você vai ter um belo de um prejuízo, porque você vai pagar o churrasco para todo mundo, ou a pizzaria para a pizza para todo mundo, e agora? Como é que você vai fazer? Você vai gastar um dinheiro, um valor alto, a troco de quê? Se deixou levar pela emoção do momento, o calor do momento. Então, tenha cuidado quando você for falar do assunto do dinheiro, cuidado para que as pessoas não ajam de má fé com você e aproveite o seu momento de emoção para tirar proveito do seu dinheiro e da sua vida financeira. Tenha cuidado com esse negócio. Não faça negócios ilegais nem perigosos. O Novo Testamento apresenta um caso de mentira com o dinheiro cujo desfecho foi a morte de um casal. Aqui vai falar sobre Ananias e Safira. É um assunto bem complexo, porque aqui trata de um negócio ilegal. Por que eles morreram? Eles morreram porque mentiram, porque tiveram ganância, por ambas as circunstâncias. Veja que Ananias e Safira falaram de um valor, vamos falar aqui de um valor de 10 mil reais. Ananias e Safira vendeu uma propriedade por 10 mil reais. Chegaram lá nos discípulos e falaram que, olha, nós vendemos a nossa propriedade por 5 mil reais. E os outros 5 mil? Olha, eles estão escondendo o valor real. O que é isso? Isso é um negócio ilegal. Eles estão agindo de má fé, estão enganando. Então, o que aconteceu? O apóstolo disse, porque mentiste ao Espírito Santo, caiu lá e morreu. Depois veio a outra, né? Olha, por quanto que tu vendeu a sua propriedade? Foi por 5 mil? Foi por 5 mil, sim. Então, ó, tá vendo esses homens, esses jovens que estão chegando aí? Então, foram sepultar o seu filho, agora vão sepultar você também. E ela foi lá e morreu também. Qual é a grande questão aqui? A grande questão aqui não foi o valor em si. Foi a mentira. Foi uma questão ilegal. Se Ananias e Safira tivessem dito o seguinte, olha, nós vendemos a nossa propriedade por 10 mil, mas nós só vamos entregar 5 mil, não ia ter problema nenhum, porque estão sendo honestos. Nós precisamos de 5 mil porque precisamos de comprar uma outra propriedade em outro lugar, porque vamos mudar, ou aqui trazer aqui para o nosso tempo, né? Preciso trocar meu carro, né? Meu filho e minha filha precisam de estudar num colégio melhor, porque esse colégio não está muito bom, ou preciso comprar um terno novo que eu vou pregar na igreja tal dia, eu preciso de comprar um terno, não ia ter problema nenhum. Só que a grande questão de Ananias e Safira foi que eles mentiram ao Espírito Santo. Então, muitas vezes, inclusive jovens, têm feito o quê? Feito negócios ilegais, situações ilegais, cometendo crime em questões de até mesmo de lavagem de dinheiro. Então é perigoso. O jovem jamais deve fazer esse tipo de negócio ilegal, porque nenhum é mesmo perigoso. Porque quando você fala de ilegal, um dia a lei vai chegar, né? A justiça virá, a polícia vai chegar e vai acontecer o que com você? Exatamente isso, você vai ser preso. E se for um caso perigoso, o que acontecerá? Não chegará a polícia para te prender, chegará um humilhante para te matar. Então, o jovem não deve fazer nem negócios ilegais, nem mesmo perigosos, nem ambos, né? Não pense apenas no agora. Com dinheiro não é prudente gastar tudo de uma vez. É preciso pensar no depois. Aqui é o senso da responsabilidade que deve ser considerado. Quando você tem uma situação que eu falei com você lá no início sobre a questão do depois, eu não pensava no depois. Eu não estava na igreja, então todo o dinheiro que eu pegava, apesar que eu não gastava em bebidas, né, que eu nunca fui de beber, graças a Deus, e também nunca fui desse negócio de gastar com mulheres, essa coisa toda. Só que eu gastava meu dinheiro com qualquer coisa que eu via, talvez uma roupa que eu achei legal, vou comprar, talvez um tênis legal, que é caro, vou comprar também, coisas extremamente supérfluas. Eu não pensava no depois. Qual foi a grande questão disso daí? Qual foi a grande lição que eu tirei para minha vida? E foi de uma vida muito amarga, então eu não quero isso para você. Não é que eu tenha passado necessidade, nunca passei necessidade, graças a Deus.
mas eu passei muito aperto. Por quê? Porque eu não pensava no depois. Então, eu sempre vivia o agora, vou ali, vou comprar isso, vou comprar aquilo, eu vou pagar isso para fulano, vou comprar aquilo para Beltrano, e o dinheiro só ia embora, só ia embora. Por quê? Porque eu só pensava no agora. Eu não pensava no depois. Então, é preciso que você não cometa o mesmo erro que eu cometi. Você recebeu um valor hoje, o que você faz? Guarda uma parte para você, guarda uma parte para emergência, porque as emergências acontecerão. Se você puder guardar a maior parte do dinheiro, poupando, por exemplo, ou investindo em Bitcoin, ou colocando lá na Selic, no Tesouro Direto, que fala no Tesouro Nacional, Tesouro Direto, essas coisas tudo, invista o seu dinheiro, mas invista com segurança, invista com cautela. E aqui não cabe aquela questão dessas apostas de futebol, né? Por quê? Porque isso é pecado. Para o mundo lá é legal, mas para nós é pecado. Tem até uma questão em que agora todas as bets aí estão regulamentadas, né? Mesmo essas regulamentadas, você não deve jogar o seu dinheiro lá. Por quê? Porque é pecado. Não é necessariamente um jogo de azar, porque na verdade ali é uma questão de probabilidade. Mas aquilo ali não é para você, não é para mim, não é para uma pessoa salva na pessoa de Cristo. Mas o que você faz? Você pega o seu dinheiro e, ainda que põe na poupança, que é o pior investimento, mas é melhor você ter um pouco na poupança do que não ter dinheiro nenhum em banco nenhum. Então, põe uma parte lá, o maior valor que você puder depositar, deposita na sua conta. Porque quando você precisar, você certamente terá um dinheiro de emergência ou até mesmo um dinheiro para fazer uma extravagância, que não há pecado nenhum, não há nenhum problema. Eu cometi o meu grande erro com dinheiro, foi gastar o dinheiro todo mês, eu gastava muito. Agora, você não, você pode ter, por exemplo, guardar o seu dinheiro durante um tempo e no final talvez comprar uma moto 0 km, por exemplo, ou comprar um carro, ou uma outra extravagância, ou compra uma coisa cara que você quer, não há nenhum problema nisso. Agora, você precisa, mesmo comprando essa coisa cara que você quer, ainda assim você precisa deixar um dinheiro investido, você precisa poupar o seu dinheiro, porque realmente sempre acontece uma emergência. Então é necessário que você tenha muito cuidado com o seu dinheiro, proteja o seu dinheiro, né? E a melhor forma hoje de proteger o dinheiro é com Bitcoin. Então, se você puder investir em Bitcoin, é muito importante, que vai te dar uma segurança bastante razoável. Por que o Bitcoin? Porque o Bitcoin ele não é regulamentado pelo governo, pelo Estado, ou seja, o Estado não tem nenhum poder sobre o teu dinheiro, você é uma pessoa extremamente livre. Não, isso não é pecado, não é pecado. Então, veja que há uma questão diferente, situações diferentes, né? O Bitcoin é uma criptomoeda. Eu estou falando do Bitcoin, mas também pode ser uma outra moeda. Mas é importante, uma outra questão sobre Bitcoin e criptomoedas, é que você não deve, de maneira nenhuma, colocar todo o seu dinheiro numa criptomoeda. O que você deve fazer é o seguinte: olha, hoje eu tenho R$ 50 sobrando. Se eu perder esses R$ 50 aqui, não tem nenhum problema. O que você faz? Tu pega esses R$ 50 e compra uma criptomoeda. É isso que é o negócio. Agora, se você não tem como perder um dinheiro hoje ou perder um dinheiro amanhã nesse sentido, então o melhor é você deixar ele investido na poupança mesmo, ou uma outra questão de um outro investimento. O Tesouro Direto, né? Vem a taxa da Selic, essas coisas todas. Então é importante. E outra coisa, antes de você investir o seu dinheiro em criptomoeda, é importante você conhecer as questões deste negócio. Uma pessoa que pode te dar uma orientação muito boa a respeito disso é o Primo Pobre. Ele vai te dar uma orientação muito interessante sobre as questões de criptomoedas, que vai fazer com que você cresça e até mude de vida dependendo das suas circunstâncias, né? Dependendo do seu poder de investimento. Mais uma vez dizendo, a criptomoeda, apesar de ser uma questão segura, ela também tem alguns pontos frágeis. Então você pode colocar um dinheiro importante na criptomoeda e perder tudo. Então é perigoso. Portanto, você precisa fazer o quê? Primeiro, reconhecer a questão da criptomoeda, aquela que você quer comprar, aquela que você quer investir, para ver se realmente vale a pena ou não para você. Conclusão: ao longo desta lição, vimos que a sabedoria bíblica com relação ao dinheiro tem duas perspectivas, a da generosidade e da prudência. Então veja que aqui nós temos dois pontos importantes
que é a questão da generosidade. Eu preciso ser generoso, mas eu também preciso ter prudência, eu não vou ser generoso em tudo. Todas as pessoas que chegarem, eu vou sair distribuindo dinheiro. De maneira nenhuma, eu preciso ter prudência também. Não, eu preciso guardar esse dinheiro para comprar um remédio, eu preciso comprar isso aqui para um tratamento, eu preciso comprar isso aqui para comprar minha moto, meu carro, ou a minha lancha, né? Vai saber, né? Então, nós precisamos ter cuidado para saber realmente lidar com o nosso dinheiro. Hora da revisão. Número 1, a expressão espalham do versículo 24 tem o sentido de doar generosamente. Número 2, se por um lado Provérbios ensina a generosidade, por outro ele aconselha vigorosamente a prudência com o dinheiro. Número 3, ora, a virtude da generosidade nos permite sair de dentro dos nossos interesses e olhar para a necessidade do outro que está diante de nós. Número 4, agir de acordo com a reta razão. Ou seja, diante de uma situação, devemos agir de maneira que tenhamos a capacidade de, entre ações virtuosas e viciosas, escolhamos sempre as que exalam a retidão dos valores da palavra de Deus. Número 5, a generosidade e a prudência. Portanto, que você, jovem, tenha cuidado com o seu dinheiro, que realmente você proteja o seu dinheiro, põe lá o seu dinheiro no cofrinho, né? Tenha cuidado com o seu dinheiro, não faça como eu, que saiu gastando em tudo quanto era questões, né? Era solteira, essa coisa toda, né? Não tinha responsabilidade com absolutamente ninguém, então vivia de uma forma completamente de não pensar no depois. Então, se eu tivesse pensado no depois naquela época, hoje a minha vida seria muito diferente, muito diferente. Então, que você tenha realmente, proteja realmente o seu dinheiro, guarde o seu dinheiro, cuide do seu dinheiro, seja generoso na obra do Senhor com o seu dinheiro e faça sempre investimentos. Para quê? Entre uma coisa e outra, para que você tenha firmeza na sua situação financeira, tenha segurança financeira e você saiba lidar com o seu dinheiro, comprando aquilo que você quer, para que assim você não perca o seu dinheiro, para que o seu dinheiro não crie asas e voe por aí. E Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!